Existe um texto na Bíblia que milhões de pessoas conhecem de cor, mas poucos compreendem o poder prático que cada palavra carrega. O Salmo 23 não é apenas uma poesia bonita para momentos de dor ou um versículo para decorar na infância. É, na verdade, um manual completo de como viver com segurança total, provisão abundante e paz interior inabalável. Não importa o que esteja acontecendo ao redor da sua vida. Cada frase deste salmo contém uma chave espiritual específica que, quando compreendida e aplicada corretamente, tem o poder de transformar sua realidade financeira, emocional e espiritual de forma permanente. Napoleon Hill passou mais de 30 anos estudando os segredos das pessoas mais prósperas e bem-sucedidas da sua época, e uma das descobertas mais surpreendentes que ele fez foi que todos esses homens possuíam uma característica em comum. Eles viviam com uma sensação de segurança interior que não dependia das circunstâncias externas. Mesmo enfrentando crises, perdas e desafios enormes, eles mantinham uma confiança inabalável de que tudo daria certo no final. Hill chamava essa característica de consciência da abundância, e ele percebeu que essa mentalidade não era apenas psicológica. Ela parecia estar conectada com uma fonte de poder superior que esses homens aprenderam a acessar. Mas o que Hill descobriu através de décadas de pesquisa, Davi já conhecia por experiência pessoal há 3.000 anos. Quando ele escreveu, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ele não estava fazendo uma declaração religiosa vazia. Ele estava revelando o segredo de como viver numa dimensão onde a escassez simplesmente não existe, onde o medo não consegue criar raízes, onde a ansiedade não encontra espaço para crescer. Davi havia descoberto como se conectar com uma fonte de provisão, proteção e paz, que ia muito além de qualquer coisa que ele poderia conquistar com suas próprias forças. A palavra pastor, no contexto bíblico, carrega um significado muito mais profundo do que simplesmente alguém que cuida de ovelhas. Um pastor na época de Davi era responsável por encontrar pasto verdejante, água limpa, abrigo seguro, proteção contra predadores e orientação nos caminhos corretos. Em outras palavras, o pastor era completamente responsável pelo bem-estar total do rebanho. Quando Davi declara que o Senhor é seu pastor, ele está estabelecendo uma relação onde toda a responsabilidade pelo seu sucesso, sua segurança, sua provisão e sua direção é transferida para Deus. Não é mais ele lutando sozinho contra as dificuldades da vida. É Deus assumindo pessoalmente a responsabilidade de cuidar de cada detalhe da sua existência. Napoleon Hill ensinava que uma das características mais importantes de pessoas prósperas é a capacidade de delegar responsabilidades de forma inteligente. Elas não tentam fazer tudo sozinhas. Elas aprendem a confiar em pessoas competentes para cuidar de aspectos específicos dos seus negócios e das suas vidas. Mas Davi estava operando um princípio ainda mais poderoso. Ele havia aprendido a delegar toda a responsabilidade pelo seu bem-estar para o próprio Criador do universo. Isso não o tornava passivo ou irresponsável. Pelo contrário, isso o liberava para focar nas coisas que realmente importavam, sabendo que todos os detalhes estavam sendo cuidados por alguém infinitamente mais sábio e poderoso do que ele. A frase "nada me faltará" não é uma esperança, é uma certeza científica baseada na natureza de Deus. Um pastor competente simplesmente não permite que suas ovelhas passem necessidade. Se elas estão sob seus cuidados, é responsabilidade dele garantir que elas tenham tudo o que precisam para prosperar. Quando você compreende que o próprio Deus assumiu pessoalmente a responsabilidade de ser seu pastor, você entende que a escassez se torna literalmente impossível na sua vida. Não porque você vai ficar rico automaticamente, mas porque você vai sempre ter exatamente aquilo que precisa para cumprir seus propósitos e viver com dignidade. Esta revelação muda completamente a forma como você enxerga desafios financeiros, problemas de relacionamento, questões de saúde e qualquer outra dificuldade que possa surgir na sua jornada. Você para de encarar esses problemas como ameaças à sua segurança e começa a vê-los como oportunidades para experimentar o cuidado sobrenatural do seu pastor. Cada dificuldade se torna uma chance de ver Deus
provendo de formas que você nunca poderia imaginar. Cada crise se transforma numa demonstração do poder e da fidelidade daquele que se comprometeu pessoalmente com o seu bem-estar. Hill descobriu que pessoas de sucesso desenvolvem o que ele chamava de expectativa positiva. Elas simplesmente esperam que coisas boas aconteçam em suas vidas, e essa expectativa funciona como um ímã que atrai oportunidades e soluções. Davi estava operando o mesmo princípio, mas numa dimensão muito mais profunda. Sua expectativa não estava baseada na sua própria capacidade ou na sorte. Estava baseada na natureza confiável de Deus. Quando você sabe que tem o Criador do universo como seu pastor pessoal, você desenvolve uma expectativa tão sólida que nenhuma circunstância consegue abalar. A segunda chave espiritual do Salmo 23 está nas palavras: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Aqui Davi revela dois segredos fundamentais para uma vida próspera e equilibrada: o segredo do descanso verdadeiro e o segredo da renovação constante. Napoleon Hill observou que todos os homens extremamente bem-sucedidos que ele estudou tinham desenvolvido a capacidade de alternar entre períodos de ação intensa e períodos de descanso profundo. Eles não viviam numa correria constante. Eles sabiam quando trabalhar com máxima energia e quando se retirar para restaurar suas forças físicas e mentais. Mas existe uma diferença fundamental entre o descanso que Hill observava nos homens de sucesso e o descanso que Davi descreve neste versículo. O descanso comum é simplesmente a ausência de atividade, uma pausa para recuperar energias gastas. O descanso que Davi menciona é um estado de paz interior tão profundo que restaura não apenas o corpo, mas a alma. É um tipo de tranquilidade que não depende de circunstâncias externas favoráveis, mas nasce da certeza absoluta de que você está sendo cuidado por alguém completamente confiável. Os verdes pastos representam um lugar de abundância onde não falta nada necessário para o crescimento e a prosperidade. Não são pastos secos queimados pelo sol, onde você precisa lutar para encontrar alguma coisa para se alimentar. São pastos verdejantes, ricos, abundantes, onde há mais do que suficiente para satisfazer todas as necessidades. Quando Deus é seu pastor, Ele não te leva para lugares de escassez, Ele te posiciona em lugares de abundância. Isso pode não significar que você vai ter tudo o que deseja imediatamente, mas significa que você sempre vai estar posicionado onde há recursos suficientes para tudo o que realmente precisa. As águas tranquilas representam a fonte de renovação espiritual e emocional. Águas agitadas são perigosas, podem te afogar ou te levar para lugares onde você não quer ir. Águas tranquilas são seguras, restauradoras. Você pode beber delas sem medo e sair mais forte do que estava antes. Davi está revelando que quando Deus é seu pastor, Ele te guia para fontes de renovação, que não apenas matam sua sede momentânea, mas restauram completamente sua alma. Não são soluções temporárias que resolvem problemas superficiais. São soluções profundas que tocam a raiz das suas necessidades mais importantes. Napoleon Hill ensinava sobre a importância da capacidade de se associar com pessoas que complementam seus talentos e compensam suas fraquezas. Pessoas prósperas nunca tentam fazer tudo sozinhas. Elas constroem redes de relacionamentos onde cada pessoa contribui com aquilo que faz melhor. Davi estava operando um princípio semelhante, mas infinitamente mais poderoso. Ele havia se associado com o próprio Deus, que possui sabedoria infinita, recursos ilimitados e poder absoluto para resolver qualquer situação. Essa associação com Deus como pastor pessoal cria uma dinâmica completamente diferente na forma como você encara oportunidades e desafios. Você não precisa mais ficar ansioso tentando controlar todos os detalhes da sua vida, porque sabe que está sendo guiado por alguém que enxerga muito mais longe do que você. Não precisa mais se desesperar quando as coisas não saem como planejou, porque confia que seu pastor sabe exatamente onde te levar para seu maior bem. Não precisa mais viver com medo do futuro, porque tem a certeza de que está nas mãos de alguém que já venceu todos os seus inimigos. O versículo continua dizendo: refrigera a minha alma. A palavra refrigerar aqui não significa apenas descansar. Significa restaurar completamente, renovar as forças.
Devolver a vitalidade que foi perdida. Quando você vive conectado com Deus como seu pastor, você tem acesso constante a uma fonte de renovação que vai muito além do que qualquer técnica de relaxamento ou método de recuperação poderia proporcionar. É uma renovação que acontece no nível mais profundo do seu ser, tocando áreas que você nem sabia que precisavam ser restauradas. Hill descobriu que pessoas prósperas desenvolvem o que ele chamava de entusiasmo controlado, a capacidade de manter um nível alto de energia e motivação de forma sustentável ao longo do tempo. Elas não vivem picos e vales extremos. Elas encontram uma forma de manter-se energizadas consistentemente. Davi havia encontrado a fonte definitiva desse entusiasmo sustentável. Uma alma constantemente refrigerada pela presença do pastor divino. Preciso compartilhar algo que está no meu coração enquanto preparo este ensinamento. Muitas vezes, quando estudo estes princípios, fico impressionado com a sabedoria prática que existe na palavra de Deus. Não é apenas teoria espiritual bonita, são instruções concretas para viver uma vida próspera e equilibrada. Se você está sentindo que precisa desta paz, desta segurança, desta renovação constante que o Salmo 23 oferece, quero fazer um convite especial. Se inscreva neste canal, mas não faça isso apenas para receber mais conteúdo. Faça porque você está decidido a aplicar estas verdades na sua vida de forma prática. E me conta aqui nos comentários, em que área da sua vida você mais precisa sentir a mão do pastor te guiando? Pode ser nos relacionamentos, nas finanças, na carreira, na saúde. Eu leio cada comentário e oro especificamente pelas necessidades que vocês compartilham. Vocês não são apenas números para mim. São pessoas que Deus colocou no meu caminho para eu servir da melhor forma possível. A terceira chave espiritual está na frase: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Aqui Davi revela um dos segredos mais importantes para uma vida próspera e protegida: a importância de andar nos caminhos corretos. Napoleon Hill descobriu através de seus estudos que existe uma diferença fundamental entre pessoas que alcançam sucesso temporário e pessoas que constroem prosperidade duradoura. As que constroem riqueza permanente são aquelas que desenvolveram princípios sólidos e se recusam a comprometer estes princípios, mesmo quando isso poderia trazer vantagens imediatas. Hill observou que homens como Henry Ford, Andrew Carnegie e John Rockefeller tinham códigos de conduta pessoais que eles seguiam religiosamente, independentemente das pressões externas. Eles haviam descoberto que fazer a coisa certa, mesmo quando custoso no curto prazo, sempre produzia resultados superiores no longo prazo. Davi estava revelando o mesmo princípio, mas de uma perspectiva espiritual muito mais profunda. Quando você permite que Deus seja seu pastor, Ele naturalmente te guia por caminhos que não apenas te levam ao destino correto, mas te levam da forma correta. As veredas da justiça não são apenas regras morais abstratas, são caminhos práticos que produzem resultados concretos. Justiça, na perspectiva bíblica, significa fazer as coisas da forma que produz o melhor resultado para todas as pessoas envolvidas. Quando você anda nas veredas da justiça, você toma decisões que não apenas beneficiam você, mas criam valor para outras pessoas também. E Hill descobriu que essa é exatamente a fórmula do sucesso sustentável: encontrar formas de prosperar que ao mesmo tempo fazem outras pessoas prosperarem também. A frase "por amor do seu nome" revela algo ainda mais poderoso. Deus não te guia pelos caminhos corretos apenas por sua causa. Ele faz isso porque sua reputação está em jogo. Quando você é ovelha de um pastor competente, o sucesso e bem-estar das ovelhas refletem diretamente na competência do pastor. Se as ovelhas estão sempre se perdendo, passando necessidade ou sendo atacadas por predadores, isso não fala bem do pastor. Por isso, um pastor verdadeiramente competente tem interesse pessoal no sucesso das suas ovelhas. Isso significa que quando Deus é seu pastor, Ele tem interesse pessoal no seu sucesso. Não é apenas bondade da parte dele, é uma questão de honra. O nome de Deus fica ligado ao resultado da sua vida. Se você fracassa constantemente, se vive em derrota permanente, se nunca prospera, isso não glorifica o pastor que se comprometeu a cuidar de você. Por isso ele tem todos os motivos para te guiar por caminhos que garantem seu sucesso e prosperidade.
Napoleon Hill ensinava que uma das chaves do sucesso é associar-se com pessoas que têm interesse genuíno no seu crescimento. Pessoas que não apenas querem te usar, mas que realmente se beneficiam quando você prospera. Quando você encontra esse tipo de parceria, você descobrindo uma fonte de motivação e apoio que vai muito além do que conseguiria sozinho. Davi havia encontrado a parceria definitiva. O próprio Criador do universo tinha interesse pessoal no seu sucesso. O versículo seguinte revela outra chave poderosa. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aqui Davi não está negando que existem momentos difíceis na vida. Ele reconhece que existem vales, existem sombras, existem até situações que parecem ameaçar a própria vida. Mas ele revela o segredo de como atravessar essas situações sem ser destruído por elas. A presença constante do pastor. Hill observou que pessoas prósperas têm uma característica comum. Elas não evitam desafios. Elas os enfrentam com coragem porque sabem que todo desafio superado as torna mais fortes e mais capazes. Elas desenvolvem o que ele chamava de coragem definitiva, a capacidade de agir corretamente mesmo quando sentem medo. Davi estava revelando a fonte desta coragem, a certeza absoluta de que você não está sozinho nos momentos mais difíceis. A expressão, vale da sombra da morte, representa qualquer situação que parece ameaçar sua segurança, sua estabilidade, sua paz, seus sonhos ou sua própria vida. Pode ser uma crise financeira devastadora, um diagnóstico médico assustador, o fim de um relacionamento importante, a perda de um emprego, a falência de um negócio. São situações onde você sente como se estivesse caminhando no escuro, sem saber se vai conseguir sair do outro lado. Mas Davi revela que mesmo nestes momentos mais sombrios, ele não teme mal algum. Não porque as situações não são realmente perigosas, mas porque ele sabe que não está enfrentando sozinho. A presença do pastor transforma completamente a experiência de atravessar dificuldades. Você continua precisando caminhar através do vale, mas agora caminha com a certeza de que alguém infinitamente poderoso e sábio está bem ao seu lado, guiando cada passo. Hill ensinava que o medo é o maior inimigo do sucesso. Pessoas fracassam não porque não têm capacidade, mas porque o medo as paralisa e impede que tomem as ações necessárias. Davi havia descoberto o antídoto definitivo para o medo, a presença constante de alguém que é maior que qualquer problema que possa surgir. Quando você sabe que Deus está com você, o medo perde completamente seu poder de te controlar. A quarta e mais poderosa chave espiritual do Salmo 23 está nos versículos finais. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Aqui Davi revela algo que revoluciona completamente nossa compreensão do que significa viver sob o cuidado do pastor divino. Não apenas você será protegido dos seus inimigos, você será honrado na presença deles. Napoleon Hill descobriu que pessoas verdadeiramente prósperas não apenas superam seus obstáculos, elas transformam esses obstáculos em trampolins para níveis ainda maiores de sucesso. Elas desenvolvem a capacidade de usar a própria oposição como combustível para seu crescimento. Os mesmos desafios que destroem pessoas comuns são transformados por pessoas prósperas em oportunidades de demonstrar sua excelência. Davi estava revelando um princípio ainda mais poderoso. Quando Deus é seu pastor, ele não apenas te protege dos seus inimigos, ele faz questão de te honrar exatamente onde seus inimigos possam ver. A imagem de uma mesa preparada na presença dos inimigos é extraordinária. Não é uma mesa escondida numa caverna onde você precisa se esconder para comer. É uma mesa farta, abundante, preparada num lugar visível onde todos que duvidaram de você, todos que disseram que você não conseguiria, todos que tentaram te destruir, podem ver claramente que você não apenas sobreviveu, você prosperou. É Deus fazendo questão de demonstrar publicamente que quem confia nele como pastor nunca é envergonhado. Hill observou que homens de grande sucesso frequentemente usavam suas vitórias como forma de inspirar outras pessoas
que estavam enfrentando dificuldades similares. Eles entendiam que seu sucesso não era apenas para benefício próprio, mas servia como prova de que era possível superar obstáculos aparentemente impossíveis. Davi estava operando o mesmo princípio. Sua prosperidade na presença dos seus inimigos não era apenas uma bênção pessoal, era um testemunho do poder e da fidelidade do pastor divino. A unção com óleo representa consagração e capacitação especial. Na cultura bíblica, quando alguém era ungido, isso significava que estava sendo separado para uma função importante e estava recebendo capacitação sobrenatural para cumprir essa função. Reis eram ungidos, sacerdotes eram ungidos, profetas eram ungidos. Quando Davi fala sobre ter sua cabeça ungida com óleo, ele está revelando que viver sob o cuidado do pastor divino não apenas garante proteção e provisão, mas também resulta em elevação e capacitação especial para propósitos maiores. O cálice que transborda representa a abundância que vai muito além das necessidades básicas. Não é apenas ter suficiente, é ter mais do que suficiente. Não é apenas sobreviver, é prosperar de tal forma que há abundância para compartilhar com outros. Hill descobriu que pessoas verdadeiramente prósperas sempre chegam a um ponto onde têm muito mais recursos do que precisam para si mesmas, e essa abundância extra se torna fonte de impacto positivo na vida de outras pessoas. Mas a revelação mais poderosa vem na declaração final. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Davi não está esperando que coisas boas aconteçam eventualmente. Ele está declarando certeza absoluta de que bondade e misericórdia o seguirão todos os dias. Não alguns dias, não apenas nos dias bons, mas todos os dias da sua vida. É uma expectativa tão sólida que se torna uma profecia que se cumpre por si mesma. Hill ensinava sobre o poder da expectativa definida. Pessoas prósperas desenvolvem uma mentalidade tão alinhada com o sucesso que simplesmente não conseguem conceber a possibilidade de fracasso permanente. Elas esperam que coisas boas aconteçam, e essa expectativa funciona como um ímã que atrai oportunidades e soluções. Davi estava operando este princípio no nível mais elevado possível. Ele havia desenvolvido expectativa absoluta de bondade e misericórdia, baseada na natureza confiável do seu pastor. E a promessa culmina com habitarei na casa do Senhor para sempre. Isso significa que a relação de pastor e ovelha não é temporária, não é condicional, não depende de performance. É uma herança permanente. Uma vez que você entra nesta relação com Deus, uma vez que você aceita Ele como seu pastor pessoal, você ganha cidadania permanente no reino da abundância, proteção e paz. Isso transforma completamente sua perspectiva sobre o futuro. Você não precisa mais viver com ansiedade sobre o que vai acontecer daqui a 5, 10 ou 20 anos, porque você sabe que todos esses anos serão vividos sob o cuidado do mesmo pastor que cuida de você hoje. Você não precisa mais se preocupar com segurança na velhice, com recursos para sustentar sua família, com proteção contra imprevistos, porque você tem garantia vitalícia de cuidado divino. Quero terminar este ensinamento fazendo um convite muito especial para você. Se estas verdades do Salmo 23 tocaram seu coração, se você sentiu que realmente precisa deste nível de paz, provisão e proteção na sua vida, eu quero que você faça algo comigo agora. Declare em voz alta: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diga isso com fé, diga isso com convicção, porque no momento em que você faz esta declaração, você está estabelecendo uma nova realidade espiritual sobre sua vida. E agora eu faço um convite carinhoso. Se inscreva neste canal e se torne parte desta família que acredita no poder transformador da Palavra de Deus, aplicada de forma prática. Mas mais importante ainda, me conta aqui nos comentários qual versículo do Salmo 23 mais falou com seu coração hoje. Compartilha também qual é a área da sua vida onde você mais precisa sentir o cuidado do pastor divino. Eu leio cada comentário, oro por cada pessoa e quero acompanhar sua jornada de transformação. Porque isso aqui não é apenas um canal, é uma comunidade de pessoas que descobriram que vale a pena confiar no pastor que nunca falha.